A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz de poder retornar ao seu lar para compartilhar com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema solene: o que acontece depois da morte. Convide a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Mais uma vez nós estamos com o Reverendo Hernandes e hoje vamos tratar de um assunto por demais palpitante. E o assunto é morte. Reverendo, o que é a morte? Daniel, a morte, alguém já disse que é o sinal de igualdade na equação da vida. A morte é considerada na Bíblia como o rei dos terrores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a palavra morte significa essencialmente separação. E há 3 tipos de morte na Bíblia. A morte física, que é a separação da alma do corpo. A morte espiritual, que é a separação temporária do homem de Deus, que é a fonte da vida. E a morte eterna, ou a segunda morte, que é a separação permanente e irremediável da alma, do homem, do ser completo de Deus por toda a eternidade. Esta questão da morte é uma questão da mais alta importância, porque a morte é uma realidade maior do que a vida. Nem todos vivem, mas todos morrem. Tem pessoas que não gostam nem de falar de morte, porque não sabem o que acontece depois da morte. O que é que acontece depois da morte? Essa é uma grande pergunta, Daniel. Algumas pessoas pensam que morreu, acabou, né? Então, a filosofia hedonista, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas a morte não é o fim. A morte não é a cessação da existência. Depois que a pessoa morre, ela vai ou para a bem-aventurança eterna, ou ela vai para a condenação eterna. Ou ela vai para um lugar onde seus olhos serão enxugados de toda lágrima, ou esta pessoa vai para um lugar de choro e ranger de dentes. Ou ela vai para o reino da luz, ou ela vai para o império das trevas. Como define isso? É aqui e agora, não depois. Não adianta fazer missa em intenção de uma pessoa que já morreu, não adianta fazer sacrifícios ou penitências em favor de uma pessoa que já morreu. Não adianta pensar que a pessoa vai se reencarnar e depois vai melhorar a sua condição. A única condição para a pessoa definir o seu futuro e o seu destino eterno é agora, crendo em Jesus. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. É o que a Bíblia nos ensina. Qual a solução, então, para o problema da morte? A solução para o problema da morte é único, não tem outro. A única solução é Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O homem é um ser mortal. Ele vai morrer um dia, a não ser que Jesus volte antes e nos transforme e nos leve para o céu. Nós que cremos no seu nome. Mas todos terão que passar pela morte. A morte certamente não foi feita para o homem. A morte nos agride, é por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas quando você confia em Jesus e crê no Senhor Jesus, a morte não tem mais a última palavra na sua vida. A Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. E Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Quando se crê no Senhor Jesus, não se precisa temer mais a morte, porque a morte agora não é mais o rei dos terrores. Ao contrário, a Bíblia diz assim, que morrer para um crente é descansar das suas fadigas. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
A Bíblia diz que morrer para o crente que crê no Senhor Jesus é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é lucro, porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A solução é que nós entendemos que este corpo, que será descido à tumba e virará pó, esse mesmo corpo vai ressurgir. Um corpo glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Nós teremos um corpo que vai brilhar como o sol no firmamento. A Bíblia diz assim, Daniel, se esta casa terrestre se desfizer, que é o nosso corpo terreno e físico e material, nós temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos, eterna nos céus. Então nós teremos um corpo de glória. Nós cremos que a redenção alcançou não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Nós cremos na redenção do corpo, nós cremos na ressurreição do corpo. É por isso que nós temos esperança, é por isso que nós temos convicção, nós temos certeza. E a morte não precisa mais nos intimidar, porque a morte morreu na morte de Cristo. Jesus matou a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos, e ele ressuscitou como primícia dos que dormem, como o primeiro da fila, dizendo o seguinte: a morte já não tem mais a última palavra, ela já foi vencida. Reverendo, nós vamos por enquanto a essa mensagem musical e depois o senhor vai na mensagem responder a pergunta: para onde vamos depois da morte? Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus. Espírito aqui, já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais solenes da vida. Vamos conversar sobre a morte. A morte é uma realidade maior do que a própria vida, porque nem todos nascem, mas todos morrem. A Bíblia chega a dizer que a morte é o rei dos terrores. O salário do pecado é a morte. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida.